Ora, boas a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o globalismo. O que é o globalismo? O globalismo é uma ideologia que vê tudo sobre o prisma económico. Elimina o fator humano e único do cidadão como fonte de legitimidade, para concentrar-se unicamente no fator económico. Originou na Áustria como ideia no século XIX, mas a partir da década de 1960 é que ganha mais preponderância. O globalismo que hoje está em prática originou de dois conceitos britânicos, duas correntes. Essas foram o comércio, qualquer tipo de comércio é bom, comercializar. Este foi um movimento bastante forte na Inglaterra a meio do século XIX. E o outro, em segundo lugar, foi o capitalismo sem limitações, descontrolado. Não é? No século XIX, na Inglaterra, estas eram duas correntes opostas, não é? E os seus defensores eram adversários declarados. Os elaboradores do globalismo atual juntaram as duas. O problema é que estas duas não são compatíveis, portanto é inevitável que o globalismo se autodestrua da maneira como está construído, não é? Depois da crise dos 70, em 1970, não se sabia exatamente como lidar com a crise económica e foi quando surgiu uma nova corrente e o atual globalismo, sendo uma nova ideologia adotada. Portanto, ideologia, sempre que se houve ideologia, o problema com as ideologias é que não são maleáveis, não têm flexibilidade. Como se aplicou ou pensou aplicar o globalismo na prática? Portanto, através da eliminação das fronteiras, totalmente ou parcialmente. Desta forma, o governo deixava de ter tanta importância e desta forma o nacionalismo ia desaparecer, o racismo desapareceria, etc. Os cidadãos, em vez de terem o poder da cidadania, que é específica a cada país dependendo da sua história, religião, tradição e costumes, seriam internacionais, apenas sendo consumidores, não é? Sendo vistos como consumidores, valendo-se da melhoria através do poder económico, maior poder de compra, maior riqueza, etc. Não é? Mas quando se tenta substituir o poder da cidadania, que foi criado em Portugal, por exemplo, ao longo de quase 900 anos, não é? Por um ideal puramente económico que retira o poder local do cidadão e lhe diz que o poder está localizado noutro sítio. A pergunta é a quem é outorgado esse poder? Para onde vai esse poder? Não é? Não sei se alguém é familiar com Davos, na Suíça. A Cimeira de Davos é uma cimeira que junta os principais agentes económicos mundiais, elites económicas, e que se realizou pela primeira vez em 1971, quando havia então essa grande depressão e essa a grande depressão da década dos 70, em que havia um vácuo, não é? Houve um vácuo de ideias, e foi por isso que aqueles que idealizaram o globalismo foi apresentado então nessa altura, em 1971, nesta cimeira, e foi adotado pelas elites económicas. Então é a partir daqui que o globalismo, como o conhecemos atualmente, no atual formato, começa a ser posto em prática. De qualquer maneira, a Cimeira de Davos é a chamada Festa Anual do Globalismo, onde esta elite globalista se junta e se dá palmadinhas nas costas mutuamente, sem ter na realidade qualquer tipo de contestação. Estes são quem estão realmente a lucrar com o globalismo. Os grandes motores do globalismo são o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional,
e os respectivos bancos centrais de cada país. A ONU, particularmente, é o agente de campo para os globalistas, não é? É o principal lobista, veículo legislador, tendo em conta, por exemplo, ou tendo como referência o Tratado para a Migração Regular, etc., que foi assinado em dezembro do ano passado. Através também é o principal veículo legislador, através do corpo central da ONU e através das inúmeras ONGs associadas. As ONGs, basicamente, aquilo que fazem é lobbying em nome de determinadas ideologias, já seja de género, já seja de racismo, já seja islâmico, já seja aquilo que for. Há diferentes tipos de lobbying, diferentes ONGs, são inúmeras aquelas que estão associadas à ONU. Na União Europeia, a União Europeia, como fiel discípulo e implementador dessas mesmas políticas a nível da Europa, também utiliza o lobbying como principal motor da propagação desses ideais, contando também com bastantes organizações com ligação direta ou indireta ao Parlamento Europeu. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata é o veículo das políticas globalistas, tendo no ex-presidente Obama o maior catalisador da imigração na Europa, com o cair do regime de Gaddafi, na Líbia, abrindo as portas às rotas de imigração através da Líbia para sítios como Malta, Itália, que sofreram bastante, especialmente Itália, sofreu bastante com o tema da imigração, da migração ilegal. Embora agora tenha um governo que está a tentar solucionar todos os problemas que foram criados com isso, mas sofreu bastante. A guerra na Síria também foi o Obama quem declarou, quem quis participar na guerra da Síria, que causou a crise de 2015 e que levou a senhora Merkel a agarrar a oportunidade para impor os seus ideais globalistas na União Europeia. E também com isso causando a maior crise migratória da Europa de todos os tempos. Não é? Como todos sabem, não é? Houveram países que caíram devido ao globalismo no continente, na Ásia, como países como Malásia e outros. Na América do Sul, nós conhecemos mais a Argentina, não é? Que era um país bastante forte a nível económico e que caiu devido ao globalismo. Portanto, o princípio da queda do globalismo começou nos finais da década de 1990. Mas em vez de tentar buscar ideias alternativas, parece que ambas, a ONU e a União Europeia, estão focadas em aumentar a implementação de um ideal económico que já provou nefasto, já provou ser nefasto. Quando uma ideologia é implementada desta forma, pretende reestruturar toda a sociedade à sua imagem. Daí as ideologias de género que pretendem, segundo o plano globalista, combater o carácter único do cidadão, com os seus princípios, identidade histórica, com a sua religião, com os seus costumes, tradições, a família tradicional, pai, mãe, filhos, etc., num esforço por eliminar essa identidade única que tanto incomoda aos globalistas. O marxismo cultural, onde se implementa a ideia que a Europa e o Ocidente, em particular, não pertencem ao homem branco, mas sim ao mundo, onde se retrata o homem branco, normalmente, como racista por herência, tendo mesmo essa característica enraizada no seu ADN. O homem branco patriarca, que dizem construir uma sociedade favorável ao desenvolvimento e influência do homem branco na sociedade, o homem branco machista. Aquilo que ouvem dos políticos na escola e nos mídias está totalmente confrontado com a realidade atual deste século e mesmo do século passado, onde se viu uma evolução sem precedentes
da emancipação da mulher e na igualdade de oportunidades entre ambos os sexos, numa total convivência entre pessoas de diferentes origens, etc. Mas o marxismo cultural não retrata isso, retrata exatamente o oposto, não é? Há aquela que é a realidade efetiva das coisas. Depois temos a teoria alarmista do aquecimento global, que já foi refutada por especialistas na matéria inúmeras vezes, e estamos a falar de prémios Nobel, estamos a falar de pessoas perfeitamente conceituadas e capacitadas, e que recusam esta teoria alarmista do aquecimento global. Muitos sabem, isto tem a ver com orientações de mercado, para reorientar o mercado, para poder implementar impostos, nomeadamente sobre os combustíveis, etc., não é? Aumentar a carga de impostos sobre os cidadãos, em particular. E depois temos também aqui o islamismo político. Não é? O islamismo político, se bem que de momento não afeta tanto a Portugal como a outros países da União Europeia, no entanto, não tenho a mínima dúvida que a ONU e a União Europeia se encarregarão de retificar isso com o tempo. Este é particularmente notório na proteção a imigrantes oriundos de países muçulmanos e eles mesmos muçulmanos. Isto vê-se através da falta de cobertura por parte dos mídias principais em eventos como a violação de mulheres e menores ou violência dirigida por imigrantes a nativos. Essas notícias ou estes casos raramente veem a luz do sol através dos mídias, e todos os que se atrevam a comentar, a alertar ou a criticar são calados, já seja nas redes sociais, não é? Nas plataformas das redes sociais como o Facebook, como muitos de vocês já provaram na pele serem bloqueados pelo Facebook ou pelo Twitter, ou pelo mesmo YouTube, por criticarem algo relacionado com o Islão, ou islâmicos, aquilo que seja, aos muçulmanos, e até mesmo o Estado acusando estas pessoas e mesmo estando sujeitas a penas de prisão, como há casos na Europa. Isto é feito também através de legislação que proíbe a polícia de indicar a origem étnica dos indivíduos que cometem os crimes, etc. E, portanto, na Europa e no mundo, o colapso económico de 2008 foi a consequência mais notória no falhanço do globalismo, onde se viram as lacunas e falhos desta ideologia económica. No entanto, os mesmos que criaram a crise, os bancos, foram resgatados e continuam a ser pelo dinheiro dos contribuintes. E o curioso é que foram e são esses mesmos bancos resgatados, não é? Que dizem que se devem implementar medidas ou que foram os principais argumentadores para se implementarem medidas de austeridade para resolver esse problema, obrigando os cidadãos a pagar mais e aumentar a diferença entre obrigando os cidadãos a pagar mais impostos e aumentar a diferença entre ricos e pobres, derrotando assim essa mesma ideologia económica que defende um maior poder económico do cidadão internacional comum. E o fator mais interessante é que o governo, para poder resgatar esses bancos, teve que aumentar a dívida do Estado. Não é? De maneira que, no caso de Portugal, teve que haver um resgate económico. Não é? Todos se recordam disso. Porque os bancos acharam que se deveria reduzir a dívida do Estado, ou que as dívidas do Estado eram negativas e isso deveria ser reduzido. Não é? Isto foi por parte do FMI, não é? O Banco Mundial, não é? Que levou à aplicação de medidas de austeridade bastante duras para os portugueses, que resgataram esses mesmos bancos. Portanto, a hipocrisia está aqui, não é? Bancos esses, na realidade, que foram responsáveis pela crise. O maior exemplo da tirania dos bancos, ou do sistema globalista, foi o que aconteceu com a Grécia,
onde os radicais globalistas da União Europeia, juntamente com o FMI, não tiveram o mais mínimo problema em crucificar um país, mas que gastaram quantidades abusivas de dinheiro dos contribuintes para salvar os bancos. E esses mesmos bancos fizeram o que fizeram com a grana. O FMI, globalistas radicais da União Europeia, como a senhora Merkel, e muitos outros que estão lá metidos ainda, espero que em maio isso se resolva. Eu acho que está na hora de encontrar uma solução que não passe por uma ideologia. Portanto, uma solução ao globalismo que não passe por uma ideologia, senão por um método de estudo que seja capaz de se adaptar às realidades sempre cambiantes do mundo, não é? Que o mundo está em constante desenvolvimento, muda constantemente, e não fecharmos de novo noutra ideologia que, ao ser isso mesmo, uma ideologia, carece da flexibilidade necessária para poder ajustar sempre e quando seja necessário. E pronto, eu espero que tenham gostado. Eu não quis fazer isto demasiado longo. Se gostaram, deixem comentários se querem que eu faça, que eu aprofunde ou não. De qualquer forma, fiquem bem e até à próxima.